10h33, quem faz Itabira dá certo, e está conosco novamente a querida Lidiana Beltrame, sim, a doutora Lidiana Beltrame, advogada especialista em direito da família e sucessões, está conosco nesta manhã gelada, né? Alguns estão dizendo que está muito gelada de terça-feira, 14 de julho, aqui no programa do Povo. Bom dia, doutora Lidiana, seja novamente bem-vinda. Bom dia, Lu, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com os nossos ouvintes, nesta manhã geladinha, né, de terça-feira. É bom que a gente se aquece, vamos dizer assim, né? A gente tem que trazer bastante roupa aqui para o Alto dos Pinheiros, que aqui esfria mesmo. Pois é, hoje mais um tema, né, inclusive muito atual, falar sobre a Lei Felca, né, doutora Lidiana Beltrame. E para a gente começar, vamos já perguntar. Lei Felca, o que é essa lei, doutora Lidiana? Vamos lá, Lu. Esse tema importantíssimo e que está trazendo, assim, muitas dúvidas, né, para principalmente os usuários das redes sociais. A Lei Felca foi assim chamada porque aquele influenciador, o Felca, realizou várias denúncias, né, no ano passado, envolvendo exploração infantil. Então, foi criado o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, que tem a intenção de quê? Regulamentar o trabalho da criança e do adolescente. Então, manter aquela criança protegida, né? Ter ali todos os cuidados necessários, garantir dignidade, garantir um crescimento saudável. Então, a Lei Felca, que é o ECA Digital, né, foi apelidado de Lei Felca porque surgiu a partir dessas denúncias do Felca, veio com essa intenção, regulamentar, né, as questões de trabalho de crianças, adolescentes nas redes sociais, que a gente sabe que acontece muito, né, algo cada vez mais comum. E o ECA Digital foi criado nesse sentido, porque nós já temos o ECA, né? Então agora o ECA Digital voltado somente para regulamentar a presença das crianças nas redes sociais. Eu achei muito válido, muito importante, porque nós temos muitas mães, né, que são influenciadoras e aos poucos a gente percebe que elas estão inserindo as crianças ali e até para esse respaldo para os próprios influenciadores que já estão nas redes, que agora incluem seus filhos, né? Isso já é também um respaldo. Então agora, a doutora Lidiana Beltrame, toda criança que aparece na internet, principalmente nos reels que a gente vê muito, os videozinhos na internet, né? Essa criança precisa de uma autorização judicial, independente do que pode ser qualquer coisa, uma brincadeira ali na internet, ela precisa dessa autorização para estar ali? Vamos lá, então. Esse é o ponto, né, o X da questão. Porque a gente sabe, então, que veio essa Lei Felca, né, que é o ECA Digital, para regulamentar a questão das crianças nas redes sociais, né, garantindo ali que não tenha uma exploração da imagem, né, buscando a proteção mesmo, a dignidade e o desenvolvimento dessa criança, mas a gente precisa analisar e entender em qual momento, em qual situação vai ser necessário a criança ter essa autorização judicial. Primeiro ponto, para as influenciadores que mostram as crianças de forma contínua. Então, aquela criança, vamos pegar aqui a Virgínia, ela sempre mostra os filhos dela, né? Nesses casos, precisa sim de ter a autorização judicial. Então, a pessoa que tem ali a presença daquela criança, vamos colocar como um quadro fixo, como algo fixo, ainda que não seja um Instagram da criança, é um Instagram do adulto, vai ser necessário ter essa autorização. Por quê? Porque a pessoa é influenciadora, ou seja, ela monetiza por meio das redes sociais. Entendi. Esse é o principal ponto. Ou seja, para quem está no popular, para quem está nos ouvindo, está recebendo por expor, inclusive, vamos dizer assim no popular, as crianças ali, está recebendo. Perfeito. Então, não necessariamente vai receber diretamente pelo fato da criança estar ali. Mas só da criança ela está contribuindo para a monetização. Exatamente. Né? Então, se de alguma forma essa pessoa tem algum tipo de monetização, seja na rede social, seja com patrocínios, né, com parcerias, com anúncios, a gente vai precisar ter essa autorização judicial. Quando não vai ser necessário? Quando você, primeiro, seu perfil é fechado. Então, por aí, a gente já sabe que você não tem uma monetização. Segundo, quando é
uma postagem muito esporádica, né? Uma data especial, Um algo assim, aniversário, uma viagem que você está fazendo com os seus filhos. Obviamente você vai postar uma coisa ou outra ali, mas não é algo habitual, tá? Então, nesses casos, a princípio, a gente entende que não vai ter essa necessidade. Mas nós vamos ter que ver como vai ser o comportamento tanto das redes, né, sociais, todas as redes, porque todas vão exigir, a gente sabe que o Instagram já começou, saiu na frente, mas todas vão exigir, TikTok, YouTube, tudo, nossa, todas. A gente vê muita criança dançando. Exatamente. Gente, vai me desculpar aí, nada contra os pais que gostam, mas eu acho muita erotização infantil. Criancinhas de saia curta, shortinhos, uma blusinha ali, como se diz, parecendo uma parte de cima do biquíni. Tá expondo a criança, né, doutora? Exatamente. Então, assim, a intenção é justamente proteger a criança, porque ela muitas vezes ela nem sabe o que ela tá fazendo. Você lembra quando aquela Melody era nova, que deu uma confusão, porque o pai queria que ela dançasse funk? É mais ou menos isso daí. A gente tem que ter o cuidado, porque por mais que seja famoso, que seja influenciador, muitas vezes, é uma criança, a gente precisa respeitar essa fase do desenvolvimento. E o que você disse é importantíssimo, porque às vezes nem a criança entende por que ela está sendo exposta. Mas o pai e a mãe quer o quê? Monetização, mais seguidores. Gente, essa é a realidade. Infelizmente, nós temos que falar aqui, nenhum pai, nenhuma mãe vai expor uma criança desse jeito à toa, não. Isso. Não é, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que analisar isso. Essa criança, ela aparece de forma habitual em alguma rede social que é monetizada, ou ela é influenciadora, ou o pai ou a mãe é influenciador. É isso que nós temos que analisar. Se isso acontecer, se alguma dessas respostas for sim, com certeza vai precisar da autorização judicial. Eu tenho uma dúvida aqui com relação àqueles... Às vezes o bebê acabou de nascer, você provavelmente das redes já deve ter visto alguns perfis assim. Aí a criança nasceu, o pai ou a mãe, eu acho mais as mães, né, que as mães gostam, já vai criar um perfil exclusivo para aquele bebê, não é? E para acompanhar o crescimento da criança, vai postando ali o que a criança faz e tal, dia a dia. E esses perfis infantis também são foco dessa lei, da lei Felca? Com certeza. Se o Instagram é da criança ou é do adulto que mostra a criança, independente da situação que seja, se a intenção é monetizar, é fazer aquele perfil crescer de alguma forma, ainda que você hoje não monetize, né? Essa semana passada eu atendi um cliente e falou assim, olha, a minha filha já tem 40 mil seguidores no YouTube, mas no Instagram ela só tem 2 mil. Falei, vamos buscar o alvará. Por quê? A qualquer momento você pode ser cobrado. Porque no YouTube ela já tem 41. E se você somar as visualizações das redes, acaba dando muita visualização. Então, e a intenção dele é conseguir monetizar. Ele já está olhando parcerias. Então, ainda que ele não ganhe nada ainda, a intenção dele é ter uma renda com isso. Então, é necessário, sim, ter essa autorização judicial, até como uma forma de fiscalização, né? Então, nesses casos, é necessário. Então, se é a criança ou se é o perfil do adulto, vai existir essa necessidade do alvará para esse acompanhamento mais de perto, né? Então, você que é influenciador, influenciadora, está expondo também, que acaba expondo mesmo a criança, então já fica ligado aqui nas informações hoje trazidas aqui pela doutora Lidiana Beltrame. E por que a justiça, então, passou a exigir esse controle? Justamente pela exposição, ganhar dinheiro com criança? É mais ou menos isso? Também, né? Primeiro, por causa da exposição. Segundo, para regulamentar algo que não tinha nenhum tipo de regulamentação. Então, crianças estavam trabalhando aí, às vezes, 6, 7, 8 horas por dia fazendo vídeos, sem qualquer limite, qualquer controle. E ela precisa ter a parte, por mais que ela seja, por exemplo, uma criança, aquela Lulu, que é super famosa, né? Por mais que seja uma criança diferente, que já é influenciadora ali, ela precisa ter a parte de ser criança, né? Então, a gente tem a parte da escola, que não pode ser afetada. Então, a intenção é justamente... Socializar fora daquele meio digital ali, brincar, curtir a família, programas, né, de ela família. está em fase de crescimento, isso é importantíssimo. Então, além disso tudo que você falou, regulamentar para garantir mesmo essa proteção, o crescimento saudável, que isso não prejudique aí nos estudos,
estudos, que não prejudique ela numa forma geral e garantir também que esse dinheiro seja ali revertido a favor dessa criança também. Pois é, a lei está aí para ser cumprida, mas a gente sabe que tem alguns teimosos, né, doutora Lidiana Beltrame, que fala assim, isso não vai dar nada não. Pois é, quem não pedir autorização, que tipo de problemas, né, pode acontecer com essa pessoa? Vamos lá. A lei ainda está muito recente, essa lei é do final do ano passado, mas ela entrou em vigor no mês de março. Então ainda está tudo muito assim... vamos dizer, em discussão, né? Nós não temos, por exemplo, com quantos mil seguidores o Instagram vai solicitar o alvará? E o TikTok? Quando que vai pedir? Para quem? A gente ainda não tem, porque até para eles está muito novo isso. Então, o que a gente, né, já está orientando? Problemas terão sim, se você não pedir essa autorização judicial e for solicitada, se você não apresentar, você pode ter sua conta suspensa e você pode pagar uma multa que, dependendo, pode chegar a 100 mil reais. Então, assim, para início de conversa, fora outras questões que, dependendo, você pode perder a guarda do seu filho, né? Que são coisas muito mais sérias do que no que diz respeito a uma rede social. Essa questão de perder a guarda provavelmente deve ser para aqueles casos bem extremos, né, doutora? Que expõe mesmo a criança, que não vê essa questão das regras, horário de escola, horário para se alimentar, horário de levar a criança até no médico, gente, não é isso? Ou então que não apresentar o alvará. O alvará. Então, a rede social solicita, você tem o prazo para juntar esse documento lá. Se você não juntar, aí cada rede vai determinar ali suas diretrizes, que pode ser a suspensão da conta ou pode ser a multa. E aí vai se abrir também, muito possivelmente, um processo de investigação. O Ministério Público com certeza vai atuar para entender por que esse pai e essa mãe não têm esse documento ainda. Ou, sendo solicitado, por que não correu atrás? Né? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, vou largar para lá, não vou fazer, e aí não sabe, igual você falou, as consequências que podem acontecer de muito além de perder uma conta, né? É perder a guarda do filho, que é muito mais importante, que é o que a gente está tentando resguardar aqui. Isso. Né? Então é importantíssimo regularizar essa situação, porque a gente não sabe como essas plataformas vão se portar, mas a gente tem que se precaver. Pois você até falou um pouquinho já com relação aos pais, como saber se eles vão precisar do alvará judicial, mas agora vamos falar mais completo, assim. Eu sou uma mãe, uma influenciadora, claro que não é exemplo, tá, gente? Que eu estou a todo tempo, né, divulgando e colocando, inserindo o meu filho ali também nas redes sociais. Como que eu vou saber se eu vou precisar ou não? Tem alguma coisa relacionada ao tipo de trabalho? Porque existem vários tipos de influenciadores, né? Então, assim, tem algo específico ali para eu falar, não, deixa eu já procurar ali a justiça, ver se no meu caso eu preciso, né, desse alvará judicial. Vamos trazer com mais detalhes agora. O que a gente tem que buscar entender o perfil é monetizado? Eu recebo de alguma forma algo por essa criança estar nesse perfil, por ela aparecer? Isso é periódico? Então, por exemplo, quem, como a gente falou, já é um influenciador, pode ser recebendo pela plataforma da rede social ou com anúncios, né, parcerias pagas, ou, por exemplo, a gente sabe que tem muito aquela questão da troca hoje. Então, a criança vai lá fazer, por exemplo, um cliente que eu atendi na semana passada, a empresa de sorvete queria que a criança fosse lá para poder fazer um vídeo de anúncio. Obviamente, nesse caso, é necessário ter essa autorização judicial. Foi receber. O primeiro ponto que ele não vai receber. Ele não vai receber? Não vai receber. A criança vai lá, escolher o sorvete, tomar o sorvete de graça, vai fazer tudo, mas a criança não vai receber. Ele está tentando iniciar essa criança como influenciadora. Então, no início, a gente sabe que as parcerias, muitas vezes, elas são sem anuência. É como se fosse uma permutazinha ali. Exatamente. A criança pode vir aqui tomar um sorvete, exatamente. A família também vem, nós não vamos cobrar. Isso. Ninguém cobra de ninguém. Você vai ceder a imagem da criança para gravar o vídeo e nós vamos ceder aqui o sorvete para gravar. Fui pensar bem, até um perigo, hein? Não é, doutora Lidiana? Então a gente tem que ter, exatamente. Né? Oh, então a gente tem que ter esse cuidado, porque a princípio você pensa assim, bom demais, meu filho vai lá, vai tomar o sorvete, vai aparecer, todo mundo vai ver a cara dele, vai ficar conhecido
e eu não vou receber, mas também não vou pagar nada. E minha filha já vai começar a ficar conhecida aí, e vamos introduzi-la aqui no meio digital como influenciadora. Exatamente. Então, perceba que nesse caso, a pessoa não está recebendo nada. Mas a imagem da criança vai ser, né, veiculada. Então, é necessário ter o alvará judicial. Outra questão que eu vi, uma influenciadora que ela não tem filhos, mas que ela mostra os afilhados com frequência. Solicitaram o alvará por causa desses afilhados. Então, olha só, não é filho, não é alguém que ela tem a guarda legal, mas por serem crianças presentes como forma do conteúdo dela, foi solicitado. Mesmo se os pais deixaram o ar, mas tem a permissão dos pais, ainda assim precisa. Exatamente, exatamente. Aí, nesse caso, quem tem que solicitar não é nem ela, são os pais. São os pais que são responsáveis. Né? Verdade. Então, assim, claro que ela pode combinar ali uma cor, não, eu vou, né, arcar com os gastos disso, porque eu acabo recebendo, tendo alguma vantagem de alguma forma. Mas a gente precisa sempre ter esse olhar, essa visão. Tá? Então, neste caso aí, quem é que vai, vamos dizer assim, correr atrás, entre aspas, aí, desse alvará? São os pais que estão liberando a criança para a madrinha, para te expor elas. Ali. Exatamente. Sempre vai ser o responsável legal. Então, o pai, a mãe, um avô que tem a guarda, aquela pessoa que é responsável legalmente falando, tá? Não é aquela assim, não, é meu sobrinho, é eu que olho, tá? Mas legalmente falando, a guarda é sua? Não, é da mãe. Então, é a mãe que tem que olhar, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque não existe uma receita, né? O direito de família, a gente sabe são que tantos casos diferentes, né? Para cada caso, realmente, a gente vai precisar analisar de forma bem específica, mas a gente já tem um entendimento que se existe algum tipo de remuneração, ou se tem interesse em ter algum tipo de remuneração, seja pelas plataformas, ou com parceria ou de alguma outra forma, você já deve entrar com o processo e pedir essa autorização judicial. Porque é melhor você não ser cobrado e ter do que você ser cobrado e não ter e ter uma conta suspensa. É bom que já fica resguardado. Está sendo protegida pela lei. Perfeito. Né? Aquela influenciadora Yasmin Castilho, ela tinha mais de 5 milhões de seguidores. Solicitaram para ela, né? A plataforma lá solicitou o alvará, ela não tinha. Suspendeu a conta dela. Aí ela teve que correr, entrar com o pedido para conseguir a liberação da conta. Para um influenciador desse nível, com 5 milhões de seguidores, é um prejuízo muito grande. Num dia ele perde muito, né? Tá entendendo? Um stories, um reels que deveria ter sido feito que não fez. Fora que isso prejudica até o próprio nome da pessoa. Fala assim, nossa, esse influenciador não teve cuidado com o próprio filho. Porque isso passa o quê? Um desmazelo, uma falta de atenção. É algo para resguardar o seu filho, uma criança. E é engraçado que está crescendo tanto, né? Acho que é uma profissão, virou uma profissão agora de influenciador. Sim. O influenciador mirim também. Então não tem jeito. Você tem que, se a lei está aí, tem que fazer uso dela, tem que se resguardar, né, doutora? Sim, e vocês, nossos ouvintes, vão lembrar, antigamente, os pequenos influenciadores, eles eram aqueles apresentadores da televisão. A televisão hoje a Maísa, aquela que a Larissa Manoela, sim, o Yudi. O Yudi que também. Exatamente. Então, já tá adulto, hoje é pai. Exatamente. Né? E continua nas redes. Continua, também. Mas assim, igual você falou, as coisas vão mudando. Vão mudando. Hoje, a gente quase não vê mais televisão, a gente fica quase que o tempo inteiro ali no celular. É verdade. Né? Então, isso foi alterando e a regulamentação ela tem que ir acompanhando isso. A gente sabe, eu sempre falo que a lei, ela nunca consegue acompanhar a mudança da sociedade na mesma proporção, porque a lei, ela é mais rígida, né? A sociedade muda muito rápido, né? De um ano para o outro, muita coisa mudou. A pandemia veio e trouxe mudanças significativas, principalmente nessa parte do online pra gente, né? Eu digo que processos... Que a gente ficou só no online mesmo, né? Você lembra? Sim. Eram lives todos os dias que muitos influenciadores faziam porque não podiam fazer shows. Pastores, enfim, também não poderiam ir para a igreja, missas também foram feitas ali online, né? Foi uma mudança muito grande, né? E se você pensar, já tem o quê? 6 anos? Foi 2019 para 2020, né? Então, assim, olha como que passa rápido. Então, o próprio judiciário, que antes não admitia audiências virtuais,
Agora a gente tem um processo 100% virtual. E ajuda muito, né, doutora? Demais. Então, hoje eu estou aqui em Itabira, eu posso fazer uma audiência lá na Bahia. Eu posso fazer uma audiência em Manaus. Por quê? Porque nós temos essa questão do virtual. Então, em grande parte, isso foi muito bom. Mas a gente precisa entender que a regulamentação é necessária para garantir os pais um crescimento saudável dos filhos e principalmente para criar as crianças possam crescer da maneira adequada, sem perder, né, aquele brio, sem perder a fase da infância que passa tão rápido e que a gente está construindo o nosso caráter, né? Estudos indicam aí que até os 7 anos a gente constrói o nosso caráter, quem nós somos, né, os nossos traumas. Então a gente precisa resguardar isso. Então, um pai, uma mãe que, sabendo dessa possibilidade, porque ainda não monetiza, mas tem a intenção de monetizar, se não faz, pode ter um prejuízo. É bom que já começa, a lei já está aí, já começa fazendo tudo muito certinho. Quem ainda não fez, aproveita, já faz. Nós temos muitos influenciadores, está virando, né, doutora Lidiana Beltrame? Temos mirins também, eu não vou lembrar dos nomes não, mas eu lembro muito da Sofia. Então, assim, gente, tem que se resguardar. A lei está aí não para punir, né, doutora Lidiana? Exatamente. Pelo contrário. É para proteger, É para proteger as crianças, né? E assim, proteger e dar também limites, porque como você bem pontuou, algumas crianças a gente sabe que o pai e a mãe pode extrapolar ali o limite, né? Não tem problema você filmar determinadas coisas, mas outros pontos, né? Então, um dos atendimentos que eu tive na semana passada, eu entrei no Instagram da pessoa para verificar e eu até falei com ele, falei, olha, você tem que tomar muito cuidado com o que você está postando. Você postou um vídeo da filha cortando uma banana. Até então, você pensa assim, não tem nada a ver. Mas ela tava com uma faca de todo tamanho e a menina tem 5 anos. Aí eu falei com ele assim, olha, você precisa ter muito cuidado com isso. Sainha, vai pôr uma sainha, menina? Põe um shortinho por baixo, sabe? A gente não sabe quem está vendo do outro lado, Lu. E hoje em dia, principalmente se for tudo público, a pessoa consegue baixar seu vídeo. Baixar, gravar. Aí você não sabe. Repassando o vídeo da criança. Vai para uma dark web. Você não sabe se é um pedófilo que tá ali. Se é alguém que às vezes não tem nada demais, mas vai lá e denuncia. Então a gente tem que ter essas maldades. Infelizmente, a gente precisa de ter essas maldades para proteger as próprias crianças, tá? Não é porque a gente está sendo chato, não. É porque a gente precisa resguardar a criança. E você falou do tamanho da faca, cortando a banana. Às vezes para o pai, para a pessoa que postou, tá achando engraçado aquilo ali. Mas, como você disse, um olhar do pedófilo é criminoso. E ele vai baixar aquele vídeo, aquela foto e vai circular a imagem da sua criança de biquíni, todas as redes. Biquíni, sabe? A mocinha de biquíni, principalmente. Então, assim, essa questão da faca, foram essas 2 histórias. O da faca eu falei com ele, porque se alguém de maldade resolve juntar provas e falar que ele não é um bom pai e denunciar por maus tratos à criança, ele pode pegar esse vídeo com outros vídeos que ele posta e distorcer o que está sendo mostrado ali. E aí, para a pessoa comprovar que tomada não é focinho de porco, é uma trabalheira danada. Essa expressão aí, tomada não é focinho de porco. Então, assim, a gente precisa se cuidar. E o cuidado de mostrar as coisas. Verdade, o outro stories, a menina tava com a sainha sem short, por isso que eu falei com ele. Olha só que absurdo. Então, assim, ela tava sentada e tal, não deu para ver nada. Mas na hora que ela desceu, aí já me ligou o alerta. E aí eu falei com ele, cuidado. Eu sei que às vezes você nem percebeu, mas pessoas ruins percebem. Ele não teve a maldade, mas outras pessoas, infelizmente, vão ter, sabe? A blusinha que às vezes pode aparecer um pouquinho de lado, alguma coisa aqui da menina. É por isso que eu falo que a todo tempo a gente tem que ser intencional. Tenta perceber essas coisas, o que eu estou postando, o que vai gerar, o que vai, vamos dizer assim... O que eu quero com isso, quando eu estou postando isso, né? Pense antes de você postar. Quem que vai ver esse vídeo? O que eu posso... o que vou atrair nessa pessoa? Tá legal? Isso aqui tá bacana? Então é bom pensar, viu, gente? Eu falo que é sempre o seguinte, sempre que quando eu faço o atendimento, né, para essa questão de criança e tudo, eu falo o seguinte, antes de postar, pensa, isso pode dar alguma interpretação errada? Se a resposta for sim, não poste. Se tiver alguma dúvida mínima, não poste. Agora, não, isso aqui não tem como dar interpretação errada. Minha filha fazendo uma tarefa colorida. Ótimo, não tem problema.
Então, a gente sempre tem que ir nesse sentido. Ficou na dúvida, não poste. Evite. Ótimas dicas. E para finalizar, então, como que os pais fazem para conseguir essa autorização judicial e assim ficar tranquilos, né? Para deixar a criança, vamos dizer assim, resguardada nas redes. Então, a gente precisa entrar com um processo solicitando essa autorização judicial na vara da infância e juventude, tá? Um advogado vai entrar com esse processo e ali nesse processo, o que os pais têm que comprovar? Que essa criança está na escola matriculada, mostrar boletim de ocorrência, que essa criança não está perdendo nota, mostrar frequência, mostrar os conteúdos que são publicados, mostrar ali também se já existe algum tipo de monetização, se existe proposta, informar os perfis, né? Prints dos conteúdos, número de seguidores, além daqueles documentos básicos, né? Da criança, do pai, da mãe. Atestado médico, eu estou indicando os meus clientes também a juntarem para demonstrar que aquela criança está sendo cuidada, exatamente, médico, né? Enfim, Um pediatra que já está acompanhando aquela criança. É interessante a gente ter esse documento também. E no mais, o cronograma de atividades daquela criança. Então, ela de manhã acorda 9 horas, aí eu filmo ela tomando café, fazendo a tarefa. Meio-dia ela vai para a escola, eu filmo deixando ela lá. Ela retorna à noite, fazendo a tarefa, eu filmo alguma coisa, ou ela vai para casa da avó, da mãe. Então, demonstrar isso daí. Por quê? Porque a gente precisa comprovar que essa criança está tendo uma rotina saudável. Então, quanto mais elementos e documentos a gente conseguir juntar para demonstrar isso, vai ser, né, importante. Então, a gente junta essa documentação, entra com o processo na vara da infância. Muito provavelmente o Ministério Público vai estar presente, vai analisar o que foi juntado, dar o seu parecer, estando tudo ok, o juiz vai ali dar essa autorização. Ótimo. E esse documento, né, foi até uma dúvida de um cliente outro dia, se eu tenho que fazer isso para cada rede social. Não, gente, é um alvará para todos. Nossa, já pensou? Aí eu falei que aí, né? Aqui já pensou, um no TikTok, Instagram, Facebook, eu nem sei o nome das outras, são várias. Não, né? tem um cliente meu que falou que a menina tem não sei quantos mil seguidores no Kawaii. Eu falei, gente, eu nem Kawaii? sabia que Kawaii é rede social. Gente, Kawaii, gente, criança no Kawaii. Eu nem sei, Kawaii é o quê? Então, o Kawaii é isso que eu quero saber. Eu não sei. Uma rede social de namoro, se for, olha só. O Não é de namoro, não pode. O que é esse Kawaii, gente? Eu já ouvi falar, mas eu não sei. Você que sabe o que é o Kawaii, fala aqui pra gente, tá? O que é o Kawaii, que eu também não sei. Eu achava que era eu já ouvi falar, pra mim era site de namoro é Tinder, tipo não? Tinder. Não, eu acho que não. Eu acho que é de vídeo tipo TikTok. Tipo TikTok? Mas tá eu vendo, não gente? sei. Eu não sei, porque eu só tenho Instagram. Então, vamos pedir nossos ouvintes aí, a ajuda dos universitários, se alguém sabe. O que é Kawaii? Você tem Kawaii? Você tem perfil no Kawaii? Fala pra gente o que é essa rede aí. Porque não é muito comum, então... Já ouvi falar, mas não sei. Então até me surpreendi. Eu falei, não, mas tem tantos seguidores assim no Kawaii? Interessante. Então a gente precisa juntar esses documentos, entrar com esse processo para conseguir essa autorização judicial e ficar tranquilo. Então essa autorização, ela vai valer para todas as redes sociais. Então qualquer rede que te solicitar o documento você terá em mãos, vai apresentar e não vai ter nenhum problema, tá? Evitando aí transtornos, né? Evitando suspensão de conta, evitando multa, evitando a perda de uma eventual guarda dos filhos, né? Que é a pior das hipóteses que a gente não quer que aconteça de forma alguma. Lembrando aqui, Lu, só algo que é importante, que eu não falei ainda, independente de quem faz a gestão dessa conta, a gente tem que identificar quem são os pais ali, se essa conta é da criança, colocar, olha, perfil administrado, né? Pelo pai tal, pela mãe tal, né? A conta de recebimento dos valores, se for um perfil de criança, a conta tem que ser em nome do menor, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado para comprovar que está sendo dinheiro na conta dela, para evitar aquela questão que teve da Larissa Manoela, você lembra? Lembro, que teve aquela bagunça com os mãe, pais, né? Principalmente com a mãe, né? Inclusive foi coisa assim, entre família, tão triste, né? Muito gente? Triste. Você parar para pensar que ela que sempre trabalhou, por mais que os pais estavam ali por trás, administrando e cuidando, mas quando o filho cresce, ele tem que ter essa autonomia e a garantia. Houve uma falha ali, né? O trabalho todo foi dela, por mais que os pais estivessem sempre, desde pequenininha, nesse expondo. Será que talvez se não tivesse uma lei dessa, a gente não conseguiria ter um outro desfecho? Verdade, não precisaria, porque assim, foi triste o caso, porque
foi um rompimento ali de mãe e filha, então muitos ficaram chocados, né? Mas realmente isso poderia ter sido evitado, né, gente? Quando a gente vê essas situações é que a gente assusta e começa a perceber a gravidade que a situação pode acontecer. Né? Então, nesse aspecto, a gente tem sempre que evitar. É o que a gente fala aqui, né? Vamos nos precaver sempre. A lei está aí para ser cumprida, então se existe a lei, graças a Deus que já existe a lei, então agora é só correr atrás aí e você ficar tranquilo. E eu vejo com bons olhos essa lei, porque a gente precisa de ter regulamentação. É isso que eu falo, se é para proteger, é uma lei que é bem-vinda, claro. Algumas pessoas estão falando, é mais burocracia. Não tem burocracia nenhuma, gente. Juntou a documentação necessária, entrou com o pedido. Você vai ter ali o pedido procedente, porque não tem motivos para você ter um pedido desse negado, se você comprovar, obviamente, que a criança está sendo bem cuidada, está respeitando os limites. Então não tem nem justificativa. Agora, se não conseguir comprovar isso, é que é a questão, né? Talvez aquelas pessoas que estão julgando a lei, achando que, nossa, essa lei é mais para prejudicar, para tal... Às vezes essa pessoa não está em dia com a criança como deveria estar. Aí pensa assim, nossa, agora como que eu vou fazer para comprovar tudo isso? Perfeito, exatamente. Mais alguma colocação, doutora Lidiana? Não, então é só lembrar nossos ouvintes. Qualquer dúvida, gente, procure um advogado, consulte a sua situação para ver se realmente é necessário ou não. Na dúvida, entre com o processo, porque a gente, igual a gente conversou aqui, a gente ainda não sabe como vão ser os desdobramentos. Nós estamos com tudo muito recente, né? Tem 3 meses que a lei realmente está entrou em vigor, que está sendo cobrada e tudo. Então ainda está tudo muito assim, instável. Mas acredito que daqui 6 meses, 1 ano, nós já teremos, né, ali algo mais estável, tanto dos tribunais quanto das plataformas. Mas, principalmente, quem já está monetizando ou quem está querendo começar a monetizar, já correr atrás disso para evitar que possa ter aí um prejuízo maior futuramente. Então, busque saber o seu caso, entender se existe ou não a necessidade, e se for o caso, entre com o processo para garantir que você e seu filho ou seus filhos não tenham nenhum problema, tá? Perfeito, doutora Lidiana Beltrame. Pois é, hoje a doutora Lidiana Beltrame, advogada e especialista em Direito da Família e Sucessões, trouxe o tema sobre a Lei Felca. Muito bem, mais uma vez, obrigada. Até daqui 15 dias. Obrigada, Lu. Obrigada a todos os nossos ouvintes aí pela parceria de sempre. Ótimo dia. Ótimo dia para você também. É isso aí.